mutualidade no Novo Testamento. O tema do nosso aniversário foi servindo uns aos outros na unidade da igreja. E hoje, quero me basear no estudo do pastor Cirino Neto, do Rio de Janeiro, para abordar o tema comunhão e mutualidade dentro desse contexto. O texto é esse de 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, que é seu Filho, nos purifica de todo pecado. Obrigado. Comunhão e mutualidade. Mutualidade da igreja no Novo Testamento. O que é comunhão? É a participação em comum, acordo, harmonia, uniformidade em ideias e opiniões. Mutualidade, reciprocidade, troca, contribuição coletiva para benefício de cada um dos membros. Comunhão e mutualidade são duas palavras que trazem ideias pouco distintas. Mas é interessante diferenciá-las para uma melhor compreensão. A comunhão diz respeito ao estado de um grupo e mutualidade à ação do grupo. Comunhão é uma simples relação de causa e efeito. Comunhão significa ter em comum com o outro o que nós somos e temos. É se encontrar exatamente no estado que os cristãos primitivos se encontravam. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2,44. Se tivermos algo em comum, temos algum nível de comunhão. Por exemplo, temos o espírito em comum, uma visão em comum, um sonho em comum, etc. Quanto mais temos em comum, mais comunhão. A prática que nos leva a termos mais em comum é a mutualidade. Quanto mais mutualidade, mais comunhão. Mutualidade é uma palavra latina que quer dizer troca um com o outro. Reciprocidade. No Novo Testamento grego existem os imperativos da mutualidade, assim chamados por terem como característica o pronome recíproco derivado da palavra autos, outro. Sua função é indicar uma relação de reciprocidade, troca, intercâmbio. A tradução é indicar, a tradução comum para ele é uns aos outros. Chama-se imperativo de mutualidade, pois a forma do verbo que acompanha esse pronome no texto sempre indica ordem, mandamento. A mutualidade cristã é a prática de uns aos outros. Logo, se existe comunhão na igreja, ela deve se exteriorizar através da mutualidade, senão não há verdadeira comunhão. E se os irmãos querem que a igreja chegue a viver a real comunhão, e precisam querer, pois é um mandamento do Altíssimo, é necessário se esforçarem para praticar a mutualidade uns aos outros. Tal a importância dessa prática, que é somente no Novo Testamento, há a repetição por mais de 50 vezes da expressão uns aos outros ou suas variantes. Imperativos da mutualidade cristã nas epístolas do Novo Testamento. Acolher, receber. Então, nós temos o texto de Romanos 15, 7. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nós temos aqui uma equipe de acolhimento, mas não compete só a esse ministério, não. Cada um de nós deve acolher quem chegar com carinho, com amor, com apreço. Cristo nos acolheu
para a glória de Deus. O outro é aconselhar, admoestar. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Aconselhar, admoestar. É abençoar, é ajudar, é chamar, quando for necessário, a atenção, mas principalmente para edificação. Amar, vamos ler esses 4 irmãos aqui. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O seguinte, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. O seguinte, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Tem mais um, não é? Vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros. Queridos, esta é um dos imperativos mais significativos no Novo Testamento, mediante nas cartas. Amar-nos uns aos outros. Não é fácil, né? Não é fácil. É fácil na igreja. Nem sempre. Tem irmãos, né, que só a graça, né? Mas cada um é como é. Um é caladão, outro é expansivo. É a maneira que a pessoa se expressa. Tem gente que é tímida, que não fala. Você dá um bom dia, né? A resposta é um gruído. Mas é uma luta que a pessoa tem consigo mesma para superar isso aí. Mas, amados, amar não significa que eu tenho que andar abraçado com aquela pessoa. Mas amar é uma decisão que eu tomo. Eu aceito a pessoa como ela é. Esse imperativo é um dos mais importantes na mutualidade e do qual depende a comunhão da igreja, a vida da igreja. Levai as cargas uns dos outros. O seguinte, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Olha, queridos, o texto completo de Paulo diz, levai as cargas dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O que é levar a carga um do outro? É compartilhar o sofrimento, a necessidade, a dor, a luta, não só as alegrias e vitórias. Porque todos nós, no nosso dia a dia, enfrentamos lutas. Hoje, por exemplo, fui informado que faleceu o pai, não foi? Foi o pai de uma pessoa ligada à nossa igreja. Recentemente faleceu a irmã Rita, esposa do nosso irmão Carlos. Esse é um momento de dor. E uma coisa boa, que o irmão Carlos não sentiu só. A igreja chegou junto dele. Ele não tinha nem a condição de enterrar. A igreja custou todo o processo para ele. Levar a carga um do outro é nos identificar com a necessidade e a luta do nosso irmão. Você sabe como é que seu irmão vai? Tudo bem, mas muitas vezes esse tudo bem é só da boca para fora, mas dentro a luta é grande. E outro texto diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. Aqui é mais complicado, não é? Aqui é mais complicado, porque nem sempre a pessoa que você talvez compartilhe o seu pecado, ela é discreta ou sábia para lhe abençoar, ajudar, mas ela disse, aí depois na reunião,
Digamos que um homem chegou para o outro e confessou o problema. Tal. Aí o ministério de homens, vamos orar para o irmão fulano, que ele pecou. Não, que orar por ele. Não é bem assim, né? Mas a confissão é importante ser feita, mas para a pessoa que você sabe que é confiável. Veja quem é a pessoa que você pode compartilhar suas lutas e dores e suas fraquezas até, buscando não apenas compartilhar vitória no pecado. Olha, tu nem sabe o que foi que eu fiz. Eu fiz isso. Como se fosse uma vitória, um pecado. Eu sou um miserável, fraco, eu pequei, me ajude. Eu quero vencer minha fraqueza. Então você pode contar, deve contar com irmãos. E irmãos, nós, se alguém chegar para nós, qualquer um de nós, compartilhando alguma necessidade, alguma fraqueza, algum pecado, ouça, ajude e abençoe aquela pessoa, para que possa vencer essa fraqueza. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Incentivo, a palavra de ânimo. Vamos juntos, estou com você, vamos à frente. Porque, amados, quantas vezes irmãos nossos se encontram desanimados, com fracasso, alguma perda, algum prejuízo, alguma luta, que não vê saída, é hora de um ombro amigo chegar junto. Estamos com você. Vamos em frente, você vai conseguir. Consolar, exortar, chamar ao lado para auxiliar. Consolai-vos, pois, uns aos outros. O outro texto. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos mutuamente. Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Cooperar, manter comunhão. Não negligencieis a prática do bem e a mútua cooperação. Mantemos comunhão uns com os outros. Você nota, irmãos, ainda tem um bocado aqui para frente, viu? Mas como é forte na Bíblia, no Novo Testamento particularmente, essa ênfase de uns aos outros. Igreja, não existe igreja do eu só. Eu sou igreja em casa sozinho. Não existe isso. Porque igreja é comunhão, é corpo. Igreja é uns aos outros. Ajudando uns aos outros, consolando uns aos outros, exortando uns aos outros, confortando uns aos outros. A igreja tem esse papel importantíssimo na vida uns dos outros. Cultivar paz e harmonia. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros e viver em paz uns com os outros. Assim como amar uns aos outros não é fácil, viver em paz também não é fácil. Porque viver em paz significa barreiras quebradas, relacionamentos abertos. Coração aberto para nos relacionarmos sem restrição. Eu repito, não temos que andar abraçado com ninguém, nem abrir a vida para todo mundo. Não, mas sempre há amigos mais chegados do que irmãos. Sempre há pessoas na igreja que são mais chegadas, com quem nós podemos compartilhar as nossas lutas, necessidades e preocupações. Mas uma coisa é certa, viver em paz não depende dos outros não, queridos. Depende da gente. A paz está em nós. Não importa se o outro provoca, a paz está em nós. Precisamos viver em paz com todos. Cultivar a humildade. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportar aqui não é apenas aguentar, tolerar, mas tem um sentido mais forte. Isso aqui é um suporte. Esse pedestal suporta o microfone.
Então, essa também é a ideia de suportar. É você ajudar alguém a enfrentar a luta que enfrenta. Chegar junto. Dar suporte. Então, não é somente suportar assim, eu tenho que aguentar porque é irmão, né? Mas olhe, só a graça de Deus. Não é isso, não. Eu quero ajudar o meu irmão. Isto é dar suporte. Conte comigo. Isso é dar suporte. Isso é importante, amados. Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Você prestou atenção nesse texto? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nunca me considerando melhor ou superior ao meu irmão, mas reconhecendo que nele há qualidades, virtudes e dons que podem ser feitos melhor do que eu. Pelo fato de eu ser um pregador, não quer dizer que eu sou o melhor pregador, não. Tem pregadores melhor do que eu e muito. Graças a Deus que tem. Porque se depender só de mim, estava ruim. Mas Deus é gracioso, porque Deus dá dons à igreja. E a cada um é um dom diferente. O problema é quando um quer ter o dom do outro. Aí a coisa complica, né? Nosso irmão Léo, por exemplo, tem um dom de cantar. Ele canta. E canta bonito. Ah, eu queria cantar como Léo. Né? Mas Léo não prega, como eu. Ele prega, viu? Ele já pregou aqui bonito. Cada um tem seu dom. Então, o importante é nós reconhecermos no outro o dom que tem e incentivarmos. Meu irmão, Deus abençoe e use. E dá a esse irmão a oportunidade de exercer o seu dom. O dom espiritual, que é do Espírito Santo, é para quê? Edificação própria? Edificação do corpo, da igreja. Infelizmente, alguns procuram dons para si. Eu quero dom de línguas, porque eu falo línguas. Eu quero dom de profecia, ou dom de curar. Mas ele quer para poder mostrar que tem. Quando quem tem, Deus deu, amém. Mas exerça na sua casa em particular, você e Deus. Ou quando Deus quiser usar você com vontade, vai dar intérprete. Mas os dons devem ser usados para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. 1 Pedro 5,5. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Vocês lembram qual foi a primeira bem-aventurança? Bem-aventurado os pobres de espírito ou os humildes. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes. Humilde não quer dizer pobreza, não. Porque a gente já criou esse ditado, né? O irmão está vestido bem, o irmãozinho é muito humilde, olha a roupa dele. Quer dizer que ele é pobre. Não. Você pode ter bens e ser humilde. Não se colocar acima dos outros. Reconhecer Deus como Senhor e valorizar os outros a si mesmo. Cultivar a disposição para servir, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Outro pesado também, né? Servos uns dos outros. Servir ao próximo. Tem gente que nem é capaz de carregar uma cadeira na igreja para ajudar. Mas, amados, a Bíblia diz que Jesus Cristo humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, fez-se servo, foi obediente até a morte
e morte de cruz. Na Bíblia, servo tem duas palavras, mas a mais pesada que ela é o doulos, é o escravo. Servo, escravo. E nós fomos libertados da escravidão do pecado. Escravo do diabo. Mas agora fomos feitos servos de Deus. Filhos, na verdade filhos, né? Fomos feitos filhos. Mas nós nos olhamos como servos. Filhos que servem a Deus e servem uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Aqui entra a necessidade da humildade para aceitar que o outro possa nos aconselhar ou nos ensinar. Quando nós assumimos a atitude de eu sei tudo, não precisa ninguém me ensinar nada. Eu não sei, vocês pais, se aconteceu com vocês, mas às vezes a gente chega para um filho assim, filho, isso assim, assim, eu já sei. Aconteceu com vocês? Ou foi só lá em casa? Né? A gente quer dar orientação. Não, já sei. Tá certo. São mestres. Humildade. Mesmo que você já saiba. Pode acrescentar alguma coisa que você já sabe. Evitar o mau julgamento e não ser obstáculo ou empecilho. Vocês aqui, não é? Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Uma ocasião, meu irmão disse, que era médico, ele disse, um do texto que me pega muito é esse aqui. Cada um dará conta de si a Deus. A minha responsabilidade como pai é educar os filhos, é ensinar o caminho. Se vão andar, aí é com eles. A minha responsabilidade como pastor é ensinar a palavra e o caminho de Deus. Se alguém vai seguir, é decisão de cada um. Porque cada um vai dar conta de si a Deus. Eu darei conta se não cumprir o meu mandado. Mas se eu cumprir, cada um dá conta de si a Deus. Evitar queixas e reclamações. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Será que isso acontece aqui na igreja, hein? Ninguém se queixa de ninguém, ninguém reclama, ninguém fala, né? É uma bênção, né? Uma paz, harmonia. Bom, que assim seja, amém, não é? Falar a verdade em lugar de mentiras, falar aquilo que é confiável, fidedigno e justo, juntos. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. O próximo, não mintais uns aos outros. Amém? Alguém aqui não mente? Né? Infelizmente, a gente às vezes até mente meio sem perceber, para se proteger, para conseguir algum benefício, para conseguir alguma vantagem, ou para esconder alguma fraqueza. A mentira é uma arma perigosa do diabo. E Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então, quando nós mentimos, amados, nós estamos servindo a Ele. Então, vamos fazer uma avaliação, uma análise de nossas vidas e verificar se nós temos sido verdadeiros em todos os momentos ou se
mentimos. Às vezes nós não mentimos, mas omitimos. Que é irmão gêmeo da mentira. Hospedar, todos ainda, sede mutuamente, hospitaleiros, sem murmuração. Outro texto diz que muitos, sem perceber, hospedaram anjos. É claro que para hospedar tem que ter condição na sua casa. Só tem 2 quartos ocupados, não tem condição de hospedar ninguém, não é? Mas, se tiver condição, pode fazer isso. Manter o espírito de unidade em pensamento e atitude. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. 15:5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Corrobora, já vimos vindo sobre a questão de sentir, de apoiar, de incentivar, de suportar uns aos outros. Orai uns pelos outros. E esse próximo é bom. Perdoar. Antes, todos, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Voltando ao orar uns pelos outros, amados, lembrando que muitas vezes nós temos limitado a nossa oração a pedir. A gente começa a orar, pedir e por nós mesmos, necessidades, lutas e tal. Mas o princípio da oração é conversar com Deus. Então, a primeira fase da oração deve ser a de adoração e gratidão. Adoração e louvor. Adore a Deus, exalte, engrandeça, depois agradeça pelo que Ele fez na sua vida por você, pelo que Ele é. Depois então você vai lembrar de orar uns pelos outros. Intercessão. Sabe, amados, eu acho muito interessante o texto de Jó. Lá no final de Jó, depois que os amigos, um amigo de Jó, foram embora, deixaram ele arrasado, Deus diz: Jó, interceda pelos seus amigos. Eu acho que Senhor, tem misericórdia de mim. Esses amigos, o que foi que Jó fez? Intercedeu pelo meu. E diz o texto, depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. E restaurou tudo o que ele tinha antes, até mais. É claro que a gente não vai interceder visando benefícios, mas como é importante, amados, sabermos que tem gente que ora por nós, mas também que nós estamos orando por outras pessoas. Procure saber a condição dos seus irmãos, como é que estão os irmãos mais perto, qual a necessidade, e ore. Peça dar, ore pela sua família, ore pelos seus filhos, pais, ore pelos seus filhos, impõe as mãos lá, ele está dormindo, impõe as mãos sobre a cabeça deles. Ore pelas que estão distantes, ore pela igreja, e não se esqueçam, ore pelo seu pastor. Pelos seus pastores, no caso, né? Eu não vou ser egoísta, não. Pelos seus pastores, para que Deus possa continuar a usá-los e abençoá-los para servir a vocês com alegria. Sujeitar-se, ser submisso, sujeitando-vos uns aos outros do temor de Cristo. Tem a ver com aquele do suporte. Suportai-vos uns aos outros. Mas sujeitando é aceitar a liderança de alguém no ministério que eu exerço. Então, amados, há certas atividades da nossa igreja, por exemplo, cursilho, encontro de casais, que tem aqueles líderes, e tem vezes que a gente vai trabalhar naquela equipe, acha que sabe tanto quanto o que lidera e quer liderar também, não quer obedecer. Não importa se você tem
anos de experiência daquele ministério. Mas se tem um líder, acate, obedeça, aceite a sua liderança. Efésios 4:2. Suportar, suster, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tem a ver com o suporte. Queridos, quando a comunhão se transforma em mutualidade, a expansão da igreja está atrelada à prática da mutualidade, que é a verdadeira comunhão da igreja. Isso é uma questão vital para a igreja de Cristo. E no nosso caso, por que a igreja, então, se divide em PGMs? Por que devemos frequentar um PGM? É nos pequenos grupos que conseguiremos praticar com rigor a mutualidade, porque todos vão se conhecer, necessidades, lutas, problemas, e podem ajudar uns aos outros. Assim, obedecendo assim o mandamento de Jesus. Jesus, naquela época, orou por você e por mim, e por todos que ainda não hão de vir a crer nele. Orou ao Pai para que conseguíssemos chegar à plena unidade, para que mais e mais pessoas sejam salvas para crer em Jesus Cristo. Na oração que ele fez, antes de ser morto, preso, a oração sacerdotal, João 17, ele diz: e rogo, não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Chama a atenção para algumas coisas. Primeiro, rogo não somente por estes discípulos, mas por aqueles que hão de crer em mim. Quem são aqueles? Nós. Jesus já estava rogando por nós. E essa oração dele era para que houvesse unidade na igreja, para que sejam um, assim como tu, Pai, e eu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados, a unidade da igreja é o maior testemunho de que Jesus é o Senhor. Se ele vê pessoas na igreja brigando, ou igrejas brigando, discutindo, competindo, o mundo fica confuso e não quer saber de Jesus. Queridos, que nossa igreja viva esta realidade de comunhão e mutualidade. Amém.